Atos capítulo 12, versículo 1. Saia da prisão. Ainda vou, daqui a 2 semanas, 2 domingos, eu vou estar ainda completando essa palavra, né, sobre saia da prisão também. Atos capítulo 11. Se tem alguém do seu lado que está sem Bíblia, dá uma olhadinha assim para o seu lado. Se o teu irmão está sem Bíblia, acompanha com ele também, oferece sua Bíblia para ele, né, fala para ele, para te acompanhar, para você não deixar de estar no texto. A gente vai ficar só em cima desse texto, você não fecha a sua Bíblia, a gente vai ficar em cima de Atos capítulo 12, versículo 1. Amém? Nosso sermão da Igreja Batista Atitude é constantemente um sermão expositivo. Nós pregamos em cima do texto da palavra de Deus que será ministrado nessa manhã. Atos capítulo 12, versículo 1. A palavra diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo-se isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E era os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante, em algumas outras versões é com fervor, a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado, com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as suas sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia. Não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram para uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Até aqui. Senhor, graças te damos pela tua palavra, Pai, que o Senhor venha falar poderosamente conosco nessa manhã, Pai. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo neste lugar, tu és bem-vindo para falar conosco, porque agora, Pai, esse tempo agora não pertence mais a nós, mas pertence a ti, Senhor. Fala poderosamente, Pai. Eu repreendo agora em nome de Jesus tudo aquilo que tem de trazer dispersão da mente, Pai, toda a sonolência, tudo que tem de roubar. Esse tempo agora que é teu, Senhor Deus, nós repreendemos em nome de Jesus. Fala com o teu povo, porque para ti, só para ti nós entregamos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saia da prisão. Get out of the jail. E a prisão tem o seguinte, querida, a prisão, ela foi criada como um sistema de justiça que recebe pessoas que foram condenadas por algum delito. A prisão, ela é um meio punitivo para alguém que cometeu um crime, sendo também uma proteção para a sociedade. E é interessante que a prisão, ela é muito mais antiga daquilo do que até mesmo nós imaginamos. Muitas vezes, nós pensamos que a prisão começou, né, o sistema carcerário, as prisões começaram na época dos gregos, ou então quando Roma instituiu a lei, né, depois que Roma instituiu a lei. Não. Começou muito antes, querido. A prisão é tão antiga, o sistema carcerário, que a Bíblia fala em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, primeiro lá no início, nos patriarcas da fé, Deus falando, né, através da prisão. Teve uma pessoa que foi presa, que foi José. Está lá em Gênesis capítulo 39, versículo 2. José, ele foi preso de uma maneira injusta. Ele, por uma mentira, ele foi lançado dentro de uma prisão. Então a prisão
já é muito antiga, querido. As prisões já existem há muito tempo, mas a pior prisão não é a prisão que José ficou. A pior prisão não é Bangu 1, lá no Rio de Janeiro. Agora é muito ruim Bangu 1, né? Mas não é a pior prisão. A pior prisão não é o Carandiru, em São Paulo. A pior prisão não é Alcatraz, em Nova York, que eu já visitei. Foi uma prisão, inclusive, que foi fechada, porque era maus tratos que faziam lá dentro dessa prisão. Mas a pior prisão, mesmo assim, não é Alcatraz. A pior prisão é aquela que está dentro de nós. A pior prisão é aquela que te faz prisioneiro, mesmo você sendo um homem livre, mesmo você sendo uma pessoa que não foi condenado por uma justiça terrena. Essa é a pior prisão que está dentro de nós, querido. E é dessa prisão que o Senhor quer trazer libertação na sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Amém. 3 amém só. Amém, queridos? É dessa prisão que Deus quer te tirar, meu irmão. Tem pessoas que foram detidos pela justiça, estão dentro de uma cadeia hoje, por exemplo, nesse minuto estão dentro de uma cadeia, mas se converteram ali, são crentes, e agora elas estão presas, seus corpos estão presos, mas a sua mente está livre, são pessoas livres dentro de uma cadeia. Wherever, entretanto, tem pessoas que estão soltas, tem pessoas que estão, de repente, no culto hoje aqui do seu lado, perto de você, estão soltas, não foram presas, não estão com seus corpos presos a uma instituição carcerária, mas estão presas por dentro, não conseguem caminhar diante de Deus aqui em Orlando, estão presas pelo seu passado, estão presas pela sua vida emocional, estão presas por tudo aquilo que tem ocorrido na sua vida. Ah, querido, é para mim e para você que Deus tem libertação nessa manhã, em nome de Jesus. E a gente vê tanto isso, meus irmãos. Eu visito praticamente todo dia, eu tenho visitas a serem feitas aqui para a igreja. Eu praticamente acho que eu conheço a casa de todo mundo aqui, de tanto visitar e de tantas outras que de repente não puderam estar aqui nessa manhã também. E quantas pessoas que estão livres, mas estão presas em algo, querido. Quantas pessoas estão livres, mas estão presas. Ah, querido, Deus tem libertação para você hoje, em nome de Jesus. Hoje é o dia de você sair dessa cadeia, essa prisão, sabe, que parece que você não consegue sair do lugar. A prisão, o que é uma prisão? A prisão é um local delimitado que você não consegue sair, você está preso aqui. Aqui é uma cadeia, 2 por 2, estou preso, eu não consigo sair. E tem pessoas que estão presas, não conseguem sair de algo que tem ocorrido na sua vida. Deus tem essa libertação para você hoje. Fala para o teu irmão, Deus tem, querido. Não, com fé, querido. Olha assim com fé para o teu irmão, no olho dele, assim fala. O Senhor tem libertação desta prisão hoje na sua vida. Em nome de Jesus. Get out of the jail. Hoje vai sair daqui falando inglês, querido. Sai dessa prisão, querido. Sai dessa prisão em nome de Jesus. E no texto que nós lemos, Herodes se transforma num radical muçulmano e começa a matar cristãos, é o que a Bíblia diz, né? Por livre e espontânea vontade e também por uma motivação política e religiosa, como diz no versículo 3, para agradar os judeus, para agradar o clero da época, para agradar o povo judaico. Ele primeiro maltrata os judeus, os cristãos, começa a maltratar cristãos. Com certeza, Herodes virou radical muçulmano, começa a maltratar cristão. E depois, Herodes, o que ele faz? Ele prende Tiago, apóstolo, e mata Tiago. Ele viu que ganhou notoriedade. Herodes começou a aparecer na CNN, Herodes começou a aparecer no New York Times, começou a aparecer na capa da revista do Orlando Gospel. Ele começou a cegar notoriedade, né? Porque ele começou a perseguir todo mundo. E ele gostou disso. Então, o que ele faz? Uma ideia brilhante. Ele pensa, quem é? Tudo bem, matei Tiago, agora era apóstolo, mas who is the leader? Quem é o líder do cristianismo? Quem é o apóstolo que é o líder de todos? Então ele prende Pedro. O apóstolo Pedro convoca o FBI vai e prende Pedro. E o que é interessante é que Pedro, como nós lemos no texto, ele é preso com 4 soldados, uma escolta, em 4 escoltas, com 4 soldados em cada escolta, 4, 8, 12, 16 soldados
prendendo assim, com segurança de Pedro. Queridos, 16, eram 2 de um lado, como diz na própria palavra, 2 do lado direito seu, 2 do lado esquerdo, já eram 4, mais 2 na frente, mais 4 na frente, em 4 escoltas, 16 pessoas guardando Pedro. Meu Deus. Eu pensei, eu fiquei olhando esse texto, eu falei, Jesus, 16 pessoas. Pedro, por acaso, Pedro era assassino? Pedro era um serial killer? Pedro era um bandido diante da sociedade? Por que 16 soldados para guardarem Pedro na prisão? Pedro era um apóstolo. Não precisava colocar 16 soldados para colocá-lo, para ter segurança de Pedro. Mas Herodes, queridos, Herodes, ele queria ter certeza que Pedro não seria liberto daquela prisão. Ele coloca 16 soldados, algo desnecessário, para um homem que não é bandido, não é foragido da lei, não é um homem que matou ninguém, não é um homem que fez nada, era um apóstolo, era um homem que pregava a palavra de Deus. Ele coloca 16, tipo, falando, duvido que Pedro saia dessa prisão. Meu Deus. E de repente tem tantas coisas acontecendo conosco, querido. De repente tem tantas pessoas falando, ó, duvido ele sair dessa situação, duvido algo acontecer na vida dele, duvido que ele não saia, duvido ele sair dessa prisão que ele foi colocado. Querido, Deus tem libertação para você. O impossível é somente algo que Deus faz na nossa vida, meu irmão. Está impossível, está difícil, está complicado, Deus tem libertação para nós. Mas muitas vezes nós mesmos não cremos no que Deus tem. E Pedro mesmo com toda essa segurança, Pedro mesmo com 16 soldados, Pedro mesmo sabendo que ele iria morrer, ele foi preso na festa dos pães asmos, iria morrer na Páscoa, seria entregue e morto na Páscoa. No dia anterior da sua morte, o que a Bíblia diz que Pedro fazia? Dormia. Engraçado, né, que a gente pregou alguns cultos atrás, que Paulo, quando foi preso também, cadeia, prisão, Paulo, a gente pregou sobre o louvor, né? Paulo cantava na prisão. Já Pedro agora, Pedro dormia. Isso significa o quê? Serenidade. Significa tranquilidade. Significa que Pedro e Paulo estavam querendo dizer, olha só, eu sei em quem eu confio. É o Senhor que vai me libertar dessa prisão. É o Senhor que vai me tirar dessa cadeia. É o Senhor que vai fazer a obra na minha vida, tranquilidade. É o que falta em muitas pessoas, queridos. Quando acontece uma cadeia, uma ameaça de morte, algo na nossa vida, muitos o que fazem? Liga para o pastor, diga, oh meu Deus não esqueceu de mim, pastor, olha só o que aconteceu comigo, olha, Deus não quer saber, eu vou na cela, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu dou tudo, e mesmo assim está acontecendo isso comigo. Ah, querido, tenha tranquilidade que Deus está trabalhando na sua vida. Tenha tranquilidade, Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão. É Ele que faz na sua vida, em nome de Jesus. Poderia ter acabado a história de Pedro ali, né? Mas Deus trouxe grande libertação de Pedro naquela prisão. Deus tem libertação na prisão da sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu acho que vocês não estão acreditando muito nisso não, né? Amém, queridos? Amém. Deus tem libertação para a sua vida, querido. Começa agora um novo tempo para você. Sabe que é um tempo de... Você imagina, eu não vou perguntar aqui quem já foi preso. Né? De repente ninguém vai levantar a mão. Eu já. Mas eu mesmo, já foi, mas Jesus. O quartel já foi preso, né? Amém, Jesus. Amém, está sendo filmado, FBI. Amém, amém. Mas de repente, você nunca foi preso como uma pessoa ou outra. Mas tem prisões do que piores do que o sistema carcerário. E nessa manhã o que Deus tem para trazer para você essa libertação em nome de Jesus. Amém. Saia da cadeia, em primeiro lugar, nós saímos da prisão quando tem oração incessante, é o que está escrito no versículo 5, acompanha comigo, Atos 12, versículo 5. Atos capítulo 12, versículo 5, a palavra diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Meu Deus. Primeiro, para você sair da prisão, para nós
sairmos realmente da prisão, precisa ter uma oração incessante, André. Sabe, incessante. É interessante, né? Porque tem pessoas que, quando vê um líder sendo preso, um líder é preso, algo aconteceu, a primeira coisa que muitos fazem é o quê? É julgar. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Deus não deixou Pedro ficar livre. Pedro foi preso. Aleluia! Tem pecado na vida de Pedro. Tem pecado na vida de Pedro. Ele foi preso porque tem algum pecado. Tem muita gente que julga, querido. Quantas igrejas que eu conheço, quantos locais que, quando acontece algo com um líder, algo com alguém, a pessoa começa a levantar julgamentos, ao invés de pensar que é Deus trabalhando, é Deus cumprindo alguns propósitos na vida daquela pessoa. Amém. Quando meu visto foi negado, meu primeiro visto religioso, depois meu visto religioso foi aprovado. Glória a Deus, porque aqui, né, quem está aqui, glória a Deus, que eu sei que você foi o Atos 12, versículo 5, a oração incessante da igreja. Amém. Mas quantos não julgaram, pensando, visto do pastor foi negado, ele voltou para o Brasil, deve ter pecado. Aí de repente o pastor não estava orando como antes, de repente ele não lia a Bíblia como antes. Querido, não julgue, ore. O homem tem tendência de ficar julgando, ver uma pessoa cair, ao invés de colocar a mão e levantar essa pessoa, a gente quer o quê? Quer julgar, quer apontar o dedo, deve ter pecado, deve ter algum erro. Eu conheço, querido, um pastor lá no Rio, lá no Brasil, quer dizer, que o filho dele caiu doente, ficou assim, pegou uma doença muito forte, ficou internado, mas muitas pessoas falando, é pecado, é pecado. Querido, ao invés disso, a gente tem que orar. Amém. O que liberta a cadeia, o que quebra a prisão é a oração. É a oração. E diz o texto que, o versículo é interessante, que mostra a igreja se reunindo para orar incessantemente pelo seu líder que foi preso. Quando tudo está perdido, querido, quando tudo parece que não tem como a gente cantou ainda há pouco, quando tudo diz que não vou cantar não, pode deixar. Sua voz me encoraja, você canta muito bem, querido. Mesmo quando tudo parece impossível, ainda existe uma oportunidade quando você ora. É oração. A igreja orava pelo que parecia impossível. Sabe o que é engraçado, marido? Interessante nesse texto. Eu estava pensando nisso esses dias agora. O que é engraçado nesse texto é que quem é que orava, querido? Eram os líderes da igreja que oravam para ser solto da cadeia. Pedro, eram os líderes, querido? Não eram os líderes. Quem que orava? Era o ministério de intercessão da igreja, se reunia para orar. Era o ministério de intercessão que orava, querido? Não era o ministério de intercessão. Já sei, era uma pessoa, era o Billy Graham. Era o Billy Graham que orava para que Pedro fosse... Era o Billy Graham que orava? Era uma pessoa? Não. Era as irmãs de Coque, era a irmã de Coque que orava? Não. Quem que orava? Era a igreja. Não eram os líderes. A gente tinha combinado, né? Os líderes orarem todo primeiro sábado do mês. Os líderes têm uma reunião de oração. Que acabou agora aqui essa reunião de oração dos líderes. Não são os líderes. A cadeia cai quando não é os líderes. É a igreja orando. Aliás, já está combinado já. Primeiro sábado do mês, eu vou estar aqui. Posso estar sozinho, posso estar com 2, 3. Mas a igreja que vai orar. É a igreja, por isso é importante você estar numa igreja, não uma pessoa sozinha orando, não é um grupo de 3 pessoas intercessores orando, a igreja reunida, orando incessantemente. O que aconteceu? Pedro foi livre da prisão. Tem prisão que vai cair na sua vida, querido, tem prisão que vai ser arrebentada, vai acabar na sua vida quando a igreja orar. Nós precisamos orar, meu irmão, em nome de Jesus. Você está convidado já dia 2 de junho, vai ter oração aqui 7 horas da noite, já o calendário da igreja, todo primeiro sábado do mês a gente vai ter oração. É a igreja orando. É a igreja orando, a gente precisa orar. Quando a igreja ora, as portas da prisão se abrem. É a igreja orando. Tem prisão que precisa ser quebrada na sua vida? Vamos orar, meu irmão. Vamos orar como igreja. A célula é a igreja, faz parte da igreja. Vamos orar como igreja em nome de Jesus. Quer o impossível?
Quer sair da prisão? Tem que orar incessantemente. Não foi uma oração simples. Sabe aquela oração que a gente faz simples? Sabe aquela oração que a gente chega e fala, vamos orar para que seja liberto, a pessoa seja curada do câncer. A pessoa pediu para você orar para a pessoa ser curada do câncer. Aí você orou, você fez oração. Senhor, liberta do câncer, cura do câncer essa pessoa, em nome de Jesus, amém. Pronto, orei. Existe o pronto falei, existe o pronto orei. Pronto, orei, já está tudo certo, orei. Querida, essa oração é uma oração, não deixa de ser uma oração, você orou, mas precisa ser incessante. Amém. Pedro foi preso no final da festa dos pães asmos, no início da Páscoa. A Páscoa, eram quantos dias que se comemorava a Páscoa? Vamos ver quem sabe. Vamos lá, virou aula agora. Quantos dias, querido? Um mês, 2 meses, 10 anos? Não, era uma semana. A Páscoa celebrava 7 dias. Pedro foi preso no início da Páscoa. Então ele ficou no mínimo 6 dias nesse texto. 6 dias preso, que no 7º dia, que era a Páscoa, ele seria morto. 6 dias preso. E 6 dias que a igreja orou incessantemente. Tem prisão que vai cair na nossa vida quando nós orarmos incessantemente, meu irmão. Não é uma oração somente de Senhor, abençoe, em nome de Jesus, amém. Não, é orar mesmo, é fritar na oração, querido. É orar, todo dia está orando. Senhor, vai ter libertação. Senhor, meu filho vai se libertar. Senhor, minha família vai se converter. Senhor, meu quadro aqui na América vai mudar. Vai quebrar essa prisão, sabe? A prisão de trabalho. É uma prisão. Muitos estão presos no trabalho. Não conseguem ter vida. Vem para Orlando, no Brasil tinha vida, se é sábado, se é domingo, mas vem para cá ficar preso. Isso é uma prisão, meu irmão. Amém. Deus vai quebrar a prisão. Eu não vou dizer que você está aqui, né? Você não está preso, você está livre. Deus vai quebrar a prisão na sua vida hoje, mas através de oração incessante. Quer milagre, meu irmão? Quem quer milagre aqui? Levanta a mão. Quem quer libertação de cadeia, de prisão? Tem que orar incessantemente, é todo dia. Todos os dias. E também o texto incessante, se você pegar esse texto, oração incessante a Deus por parte da igreja, o incessante no grego, esse texto, incessante significa em grego étenos. Étenos significa, é a mesma linha de quando Jesus estava no Getsemane orando. Significa com fervor. É a mesma linha. Incessante no grego, étenos, que é a mesma origem da palavra, da mesma raiz da palavra com fervor. E tem que ser uma oração com fervor. Sabe aquela oração de Cassiane? Assim, de sabor de mel, de pregação, de Senhor, com choro, assim. Senhor, Deus vai fazer, Senhor, em nome de Jesus. É uma oração, querido. Essa é a palavra incessante, que é o mesmo que Jesus... que foi usado para Jesus no Getsemane, é a mesma oração que Jesus fez, foi oração com lágrimas, foi oração com choro. A oração de Jesus no Getsemane foi uma oração que saía suor de sangue no seu cabelo, assim, saía sangue na sua testa. Como é que tem sido a sua vida de oração? Tem sido para quebrar cadeias, tem sido incessante. Acho interessante que tem pessoas que estão assim, sabe, tem problemas, o seu filho está num mundão, o cara está perdidão. Aí a pessoa ora, Senhor, né? Complicado, né? Adolescente, Jesus, está complicado, Senhor, dá um jeito. Não, meu irmão, tem que orar, mas orar, sabe, com fervor. Senhor, em nome de Jesus, eu não fiz filho para calamidade, eu fiz filho para te servir, e começar a orar, levantar clamor. Às vezes as nossas orações, a gente ora para um filho, para uma cura de câncer, para uma libertação de uma prisão. A gente ora como se a gente estivesse orando pela comida. Sabe a oração idolatria de $1, sabe? Oração idolatria, sabe? Simples, rala. Oração de, Jesus, aquela oração que não tem emoção na oração. Não tem vida na oração. É uma oração que já começa morrendo, já morreu já. Jesus olha do céu e fala assim, o que ele está dizendo ali? Espírito Santo, você que fala em novas línguas, o que ele está dizendo ali? Não sei o que ele está dizendo, não. Porque é uma oração que não tem vida. Oração tem que ser com fervor. Em nome de Jesus.
Oração tem que ser com fervor, incessantemente, étenos, com fervor. Me lembro de uma amiga nossa, a Rosângela, de uma igreja, o filho dela, queridos, e ela sabia que o filho ia se converter, o Marcos. E ele chegava, dia sim, bêbado em casa, outro dia, também bêbado em casa, no outro dia, bêbado também, todo dia ele bebia com os amigos, era socialmente, não, só socialmente, eu não bebo assim, só socialmente. Viciado em álcool, viciado, não conseguia ficar longe. Aí teve um dia que ele entrou em casa, ele não conseguiu abrir a porta, assim, demorou 1 hora, assim, para botar a chave na fechadura, não conseguia abrir a porta. Ele entrou, deitou da maneira que ele estava lá, chegou e foi deitando na cama dele. A mãe dele, não, Senhor, eu não aceito isso não, Senhor. É meu filho, foi o Senhor que me deu e ele vai te servir. Ela pegou, sabe aquele óleo ungido, sabe? Ela pegou óleo ungido, botou na cabeça dele assim, Senhor, em nome de ele, dormindo lá, porque estava bêbado, estava morto, já morreu, vai se converter, vai ser pastor, vai ser uma bênção na casa do Senhor, em nome de Jesus. E orando, gritando, o menino está bêbado, né, morto. E ela pregando ali, orando, declarando a palavra de Deus na vida dele. Amém. Aí ele acordou no dia seguinte, falou, pô, farra ontem foi boa, tô todo melecado aqui. E é meio, um negócio meio perfumado, né? No dia seguinte, beba, ela de novo falou, vou meter óleo de cozinha, óleo ungido, qualquer óleo, vou botar na cabeça. E você, Senhor, em nome de Jesus, vai se converter, vai ser um pastor, vai ser um homem de Deus. Queridos, essa mulher orava com a alma dela. Ela não aceitava o que estava acontecendo na sua família. Sabe o que aconteceu, queridos? O Marcos já está pregando, ele é pastor, está servindo a Deus, pregando a palavra do Senhor lá no Rio de Janeiro, porque a oração é incessante que quebra cadeias, oração sem parar, oração com fervor, e Deus tem libertação para a nossa vida através da oração que sai da sua boca, meu irmão. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor por isso, glória a Deus. Aleluia. A oração tem poder de conectar o altar da terra ao trono de Deus. Isso é o poder da oração. Eu vou repetir em francês para você entender. A oração tem o poder de conectar o altar da terra ao trono de Deus. É a oração, querido. É a oração. Não precisa orar mais, não precisa estar clamando mais. Tem uma outra irmã que eu conheci, uma senhora também, que ela, da mesma maneira, orando pelo filho, e mais nada acontecia. Porque, às vezes, querido, não vai acontecer nada no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Mas aí está o segredo. A igreja orou incessantemente. Ela não parou de orar por Pedro, para a libertação de Pedro. E ela orando e nada acontecia. Um menino lá continuava, e o problema dele era drogas. Continuava se drogando direto, maconha, cocaína, e não parava de se drogar. Aí ela não aceitou, falou, não, Senhor, em nome de Jesus, ela não desistiu de orar. Sabe o que aconteceu? O menino bateu com o carro, acidente sério. Que Deus vai dando linha. Deixa ele comigo. Tem uma mãe que está orando, tem uma família que está... Deixa ele comigo que eu vou tratar ele bonitinho. Bateu com o carro, assim, ele foi... os médicos não acreditavam que ele iria sobreviver. E aí naquela cama, paralisado, mesmo quadro do Fabinho, que já esteve aqui pregando, orando, dando testemunho dele. Aí ele falou, Senhor, eu vou entregar, se eu sair daqui, eu vou entregar minha vida para minha mãe, para Jesus, que minha mãe tanto prega. Querido, ele foi curado. E hoje ele está aí, está pregando a palavra de Deus, está servindo a Jesus, porque é oração que você não desiste, por mais que de repente as evidências sejam contrárias. Em nome de Jesus. Em segundo lugar, para nós sairmos da cadeia, acabe com as trevas. É o que está escrito no versículo 7a. Vamos acompanhar no texto. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. As prisões romanas eram muito escuras, eram calabouços, não tinha luz dentro da prisão, era muito escuro lá dentro. Como toda prisão, muitos estão em prisão porque está na escuridão, está preso, está no escuro, está sem luz. É impossível sair de uma prisão sem luz. Meu Deus. Quantas pessoas estão presos? Estão presos, tá nas trevas, mas porque também vivem uma vida no pecado.
insiste em pecar, insiste no erro, insiste em questões que não traz mudança na sua vida. Você sabe que tem pessoas que você não pode se relacionar. Você sabe que tem questões que você não pode se envolver. Ah, queridos, trevas é a ausência de luz. Aquela prisão precisou de luz por estar em trevas, querido. A prisão faz a gente não enxergar nada. Faz a gente ficar no escuro. Faz a gente não enxergar nada. Quantos estão presos por causa do seu passado? E você não consegue sair do seu passado. Não consegue enxergar nada porque você está no escuro. Quantos estão presos por questões dentro de igrejas passadas? Sabe, a igreja, houve decepção na igreja, houve um problema na igreja, e você se decepcionou tanto, ficou tão triste. Você ficou triste, era triste. Fiquei triste, pastor, estou triste. Ficou triste. Isso é o pastor para ouvir depois, né? Estou triste, pastor, não quero ir em célula, não quero me relacionar no louvor. Eu estou muito triste com isso, está triste, deixa eu orar por você. Às vezes a tristeza vai acabar rapidinho. Por quê? Está em trevas, está no escuro você não enxerga nada. Você não consegue enxergar. Ah, querido, quem anda nas trevas não sabe para onde ir. Quem anda nas trevas não sabe o que fazer. Mas eu vim aqui para te dizer, querido, Deus trouxe luz no meio da prisão. Diz a palavra que um anjo trouxe luz no meio da cadeia. Essa prisão que você está vivendo, Deus está trazendo luz hoje para você. Você vai enxergar a saída. Sabe a situação que está preso, você não enxerga a saída. Deus vai colocar luz para você enxergar a saída hoje. Em nome de Jesus. É luz que vai trazer, é o Senhor que está trazendo. A primeira coisa que Deus criou, depois dos céus e a terra, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, foi luz. Haja luz. A palavra fala em João capítulo 1, versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Amém. Nessa manhã, Deus traz luz no meio das trevas. Sabe as trevas? Ah, pastor, as trevas é no meu casamento. Deus está trazendo luz no meio do seu casamento. As trevas é na minha vida financeira. Deus está trazendo luz no meio da sua vida financeira. Ah, pastor, é um problema que é trevas lá no Brasil. Minha família no Brasil está, sabe, trevas. Deus está trazendo luz hoje no meio das trevas. Deus é aquele que traz luz no meio das trevas. Não aceite as trevas. Se eu for devagar, querido, eu vou, marcha lenta não dá. Eu tenho que engatar. Segunda, terceira, quarta. Deus está trazendo luz hoje para a tua vida. Já conta o teu irmão aí agora, querido. Fala para Deus está trazendo luz, meu irmão. Deus está trazendo luz hoje no meio das trevas. Deus traz luz. Mas às vezes a gente está tão, sabe, no escuro, que a gente aceita as trevas dentro de nós. Tem uma pessoa que estava comentando ontem, curso de membresia, uma benção, querido. Você que pôde ir no curso de membresia, ó, beijinho, perdeu uma benção. Eu vi um testemunho lá tremendo lá. Uma pessoa que amigo de uma pessoa daqui da nossa igreja, muito amigo íntimo dessa pessoa, e ele se converteu. Ele tocava rock antigamente, numa banda de rock, e ele se converteu com força, ele se drogava toda hora, ele tinha uma vida, um histórico de drogas assim, terrível, e ele se converteu, mas se converteu mesmo, sabe aquela conversão com força? Se converteu, começou a estar firme na igreja, buscando o Senhor, e trabalhando na obra de Deus, se envolvendo no ministério, e aí depois, ele quis tirar um visto para vir para cá, para os Estados Unidos, aí foi preencher o formulário do consulado americano, preenchendo o formulário, você sabe, você está aqui, você já preencheu esse formulário. Preenchendo esse formulário, tem uma pergunta lá que você sabe, tá nesse formulário, dizendo, você já usou drogas alguma vez? Ele assim, eu não sou trevas, eu sou luz. Trevas não pode, se eu quero libertação na minha vida, trevas não pode estar dentro de mim. Ele respondeu, sim, ele usou drogas. Usei. Aí ele foi para o consulado, né, e chegou lá, visto negado. Tá bom, senhor, visto negado, ó, tudo bem, vamos embora, vamos fazer a segunda vez. Fez a segunda requisição, mesma pergunta, você já usou drogas alguma vez? Ele não vai mentir, é sim, a palavra de Deus é sim, sim, não, não, é sim ou é não. Ele já usou, sim, usei drogas. E foi de novo para o consulado, né, para receber o sim ou não do visto. E está lá sentado esperando, a consuleza chamou ele. Então, olha, eu estou vendo aqui que está escrito que você já usou drogas. Né? E o que você me diz a respeito?
Eu falei, ele falando, né? Eu já usei drogas, aliás, se tivesse assim muitas drogas, eu teria que colocar muitas drogas, porque eu já usei muitas drogas. Mas eu me converti, conheci Jesus, e já tem mais de 10 anos que eu não boto mais nada dentro do meu corpo. Aí a mulher, então você não usa mais drogas? Não, não uso. Mas então você botou aqui que usa. Não, eu não botei que usa. Aí ele falando, por favor, senhora consuleza, leia a pergunta. A pergunta diz, você já usou drogas alguma vez? Eu já usei, eu botei que sim. Ela falou, pois é, eu vou ter que negar o seu visto. Porque você está falando que você já usou drogas. Mas ele falando, mas eu não vou mentir. Sabe por quê? Porque a mentira é trevas. A mentira tem a ver com as trevas. Eu não tenho participação com a mentira. Então, sabe o que vai acontecer? Ele falando para ela, eu nunca vou poder entrar nos Estados Unidos. Porque eu não vou mentir. E ela falando, poxa, você pode colocar aqui não. Você usa drogas hoje? Ele falou, não, nunca. Eu uso Jesus dentro de mim, o Espírito Santo. Então você bota aqui não. Aí ele falou a frase final. Minha tia, me desculpa, mas eu não vou botar porque eu já usei drogas. E sabe o que essa mulher fez? Ela ficou chocada com aquilo. De ele dizer que ele nunca ia mudar a resposta dele, porque ele não iria mentir. Aí ela foi e falou, não, eu vou te dar o visto. Ela deu o visto para ele. Sabe o que aconteceu depois? Ela pegou o contato dele. Ele veio para cá, para os Estados Unidos como turista e voltou. Sabe o que ela fez? E ele queria morar aqui. Essa mulher, queridos, do consulado americano do Rio de Janeiro, ela deu o green card para ele. Ele está morando aqui, testemunho de green card. Sabe por quê? Porque ele não aceitou trevas na vida dele. As trevas não faz parte da luz. Tem coisas que não acontecem na minha vida e na sua vida porque a gente fica abrindo concessão para estar no escuro, sabe? Na escuridão. Tem coisas que a gente não pode aceitar na nossa vida, queridos. Deus tem green card, Deus tem terra prometida para mim e para você, Deus tem crescimento espiritual, mas as trevas não pode compartilhar junto com a luz. Deus tem luz no meio dessa prisão na sua vida hoje. Em nome de Jesus, é a luz no meio da cadeia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O rapaz está morando lá na Califórnia, já, inclusive hoje já é cidadão americano. Pelo simples fato de ter falado que a verdade, não aceitar trevas. Em terceiro, saímos da prisão sendo tocados para despertar. É o que está escrito aqui, né, querido? Versículo 7 ainda. Atos 12, 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou. Eu fiquei olhando esse texto, fiquei pensando, mas despertou tocando no lado? Como assim? Eu acho que eu já falei sobre esse versículo específico num Tadel aqui, pelo que eu não me engano, acho que eu já falei aqui. Mas eu fiquei pensando sobre, mas como tocar assim no lado e despertou, né? Chega aí, marido, vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Porque geralmente, queridos, quando a gente acorda, por exemplo, hoje de manhã, para eu acordar 6 horas da manhã, para ter meu tempo a sós com Deus de oração, eu coloco, não existe mais despertador, acabou. Despertador é uma coisa que não existe. Tem gente aqui que não sabe o que é despertador. Hoje existe o iPhone dor, né? O iPhone você bota no horário, no telefone, e o seu telefone toca para te acordar. Então eu botei lá 6 horas da manhã, o telefone tocou e eu acordei. Hoje você acorda com despertador. Amanhã, por exemplo, as crianças vão acordar para ir para a escola, o Natan. A gente acorda assim, muito calmamente. Acorda, Natan, agora! Acorda, liga a luz, abre janela. Isso aí, a gente faz para acordar. Assim, não é isso, querido? Eu estou falando de algo que não existe, né? É isso, acorda, desperta. E abre janela, joga água em cima da pessoa para acordar. A gente desperta. Mas tocar no lado para despertar? Quem já acordou alguém tocando no lado assim para despertar? Ninguém, né? Eu nunca acordei, por exemplo, meus filhos para acordarem cedo tocando no lado. Tocar no lado, vira para ver pessoal assim, marido. Eu fico imaginando como é que é tocar, como é que é tocar no lado. Tocar no lado assim, ó, dá um incômodozinho. Incomoda, marido. Dá incômodo assim. Se você tem liberdade, isso você só vai fazer se você ter liberdade com a pessoa que está do seu lado. Se você tem liberdade com a pessoa que está do seu lado, dá uma tocadinha assim no lado dela, assim. Olha só coisa boa, vê como é gostoso, assim. A Maria está já com a vermelha, já roxa, assim. Pode sentar, Maria, obrigado. Você tocar no lado, querido, a Maria ficou aleijada, ali, tadinha. Ficou já deficiente, do lado. Sabe por que tocar no lado?
Não foi, o anjo não jogou, não acordou batendo palma, não acordou botando iPhone, não acordou dizendo, acorda, vamos embora, não acordou gritando. Não, o anjo tocou do lado para despertar Pedro. Porque tem coisas na nossa vida que tem que incomodar para nós acordarmos. E tocar no lado é um incômodo, você fica incomodado. Não chega a ser uma dor profunda, mas é um incômodo profundo. Deus está tocando no teu lado para te acordar aqui na América. Tem situações que estão acontecendo na sua vida, é o anjo tocando no teu lado. Vamos embora, acorda, vamos embora, vamos orar mais, vamos buscar mais a presença de Deus. Para de ficar murmurando, reclamando na vida. Ele está tocando aí do seu lado. Vamos embora, levanta. Deus quer te despertar para um novo tempo aqui na América, meu irmão. Ele quer te levantar. Acorda, desperta. Ele toca no nosso lado. Ele toca no nosso lado para nos acordar. Em último lugar, nós saímos da prisão, seguindo a Deus, desejando sair da prisão. É o que está escrito. Atos 12, versículo ainda 7, parte C. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, tocando o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias, as algemas de Pedro, caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te, ele estava sem roupa, estava despido, cinge-te, vista-se, calça suas sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue. Depois da oração incessante da igreja, depois de colocar luz no meio das trevas, da prisão, depois de tocar no lado de Pedro para despertar ele, diz a palavra que o anjo veio para fazer diferente ainda mais. Falou, levanta, vambora, bota a sua roupa. Ele estava sem roupa. Ele estava assim, ele estava sem roupa. Cinge-te significa se vista. E às vezes a gente está assim, queridos. Muitas vezes nós estamos assim. O que acontece? A gente está de uma maneira que a gente não acredita que a prisão está caindo da nossa vida. Muitas vezes a gente está de uma maneira que parece, sabe, Pedro poderia chegar e falar, ô seu anjo, olha só, eu já estou sem roupa aqui, né? Eu não estou preparado para sair da prisão, não. Eu estou sem roupa aqui, que eu já estou preparado para morrer amanhã. Herodes vai me matar. Não. O que Pedro fez? Pedro se vestiu, Pedro colocou a sua sandália, que ele estava descalço, e ele começou a seguir o anjo, que era, isso a gente vai falar no próximo sermão, complemento desse texto. Ele começou a seguir o anjo, que era Deus fazendo ali. Por quê? Porque nós temos que desejar sair da prisão. A pior prisão que existe é aquela que a gente quer continuar dentro dela. Pedro desejou. Pedro falou, não, eu tô despido, né? Estou dentro de uma prisão. Tá aqui, tá claro que eu estou dentro de uma prisão. 16 soldados me guardando aqui. Mas eu vou me vestir, vou botar minha capa, vou colocar minha sandália e vou seguir os passos do anjo que Deus mandou aqui para me libertar. Queridos, você tem que desejar sair. Você tem que desejar sair dessa prisão. Tem muitas pessoas que querem continuar, insistem em continuar numa cadeia. Insiste, ela sabe que Deus já abriu a porta para ela sair. A porta está aberta da cadeia, da prisão, mas a pessoa não sai da prisão. Ela quer continuar ali. Ela quer continuar se martirizando por causa do seu passado. Ela quer continuar presa ali. A porta está aberta, mas ela quer continuar presa por causa dos problemas que está vivendo aqui na América. Ela quer continuar presa aquilo que foi o seu passado em outras igrejas, outros ministérios. Ela quer continuar preso. Ah, querido, a porta está aberta. Saia dessa prisão hoje em nome de Jesus. Siga os passos do anjo. Siga os passos. Eu acho interessante que eu vi um vídeo de uma tá com o vídeo aí, Rafa? O vídeo de uma gaiola, um viveiro, lá no Brasil. Eles abrem a porta do viveiro. A gaiola está aberta. Eles abrem, alguns pássaros saem. Mas tem outros pássaros com a porta aberta que insistem em continuar dentro da cadeia. Eles não querem sair, eles querem continuar ali. É bom esse sentimento de autocomiseração. Ah, tadinho de mim. Olha só como é que eu estou. Pode apagar a luz. Isso, que a gente vai orar depois também, já pode deixar a luz apagada. Vou chamar o JP aqui também, por favor.
Deus hoje abriu porta aqui para você, a porta está aberta, querido. Eu disse espiritualmente, Deus abriu a porta para você sair hoje. Alguns vão sair. Alguns vão sair. E alguns estão em dúvida lá. Alguns vão, mas a maioria está saindo lá. Tem que bater. Ali, eu saí agora ali, viu? Eu saí dali, eu saí. Ali outro saiu, Zuma saiu, Amarildo. Tem alguns que estão saindo, mas tem outros que mesmo alguém empurrando, quer continuar lá dentro. Tem pássaro que não sai. Tem um lá dentro que não quer sair, está lá encostado lá. E não adianta bater, não adianta ir embora, vai para a célula, vai para a igreja. Para de continuar nisso, a porta está aberta. Deus abriu a porta, mas Ele quer continuar dentro da cadeia. Quer continuar dentro da prisão. Aí fica olhando assim, a porta está aberta mesmo, mas eu vou continuar aqui. Não vou sair com a porta aberta, aquilo que não sai. Ah, queridos, Deus quer que você saia hoje dessa prisão. Deus quer que você saia hoje dessa prisão. Aleluia. Deus quer que você saia. E tem lá dentro, não quer sair. Tem pássaro que não sai, como muitos de nós. Você ouviu a palavra hoje, Deus trouxe luz no meio da prisão, Deus trocou do seu lado, existe oração incessante na igreja, e mesmo assim insistimos em ficar. Tem que entrar alguém lá, um discipulador. Vambora, sai, você tem que sair. E não sai, não quer sair. Porque a gente insiste em continuar nas nossas prisões. Tem líder de célula que largou célula, mas insiste em ficar dentro da prisão, não quer liderar de novo. Tem pessoas que já foram do louvor, mas não quer voltar para o louvor, está preso. A porta está aberta, vai, trabalha. Tem pessoas que podem trabalhar no ministério infantil, mas está preso ainda. Não quer trabalhar, não quer se envolver na igreja, está preso. Não adianta, tem que empurrar, mas não quer sair. Deus quer tirar você hoje dessa prisão. A porta está aberta. Eu venho aqui para te dizer que a porta está aberta. The gate is open. A porta está aberta da jaula, sabe? Está aberto. Querido, eu já fui numa pregação aqui em Orlando, inclusive há 6 anos atrás, congresso de pastores. O pastor trouxe um leão. Estava tampado. Um leão. E botou o leão no palco, mas ninguém sabia, porque tinha um pano em cima. E ele falando sobre, por uma outra perspectiva, que às vezes a gente se acostuma com as nossas cadeias. E uma hora ele tirou o pano, todo mundo viu o leão, lá no palco. Aqui nos Estados Unidos, que é a segurança máxima, e o leão estava lá. Sabe o que ele fez? Ele foi, abriu a porta da jaula. E o leão lá dentro. Sabe o que aconteceu, querido? O leão, o rei da selva, o animal mais feroz, mesmo sendo feroz, ele não saiu da jaula. De repente, você é um leão. De repente você foi colocado dentro de uma jaula. Mas eu estou aqui para te dizer, a porta está aberta. Deus abriu a porta da sua cadeia para você sair hoje. A prisão, Deus abriu a porta. Sai, querido. Para de ficar preso. Para de se condicionar a questões que te colocam dentro dessa prisão todos os dias. Deus abriu a porta da sua cadeia hoje. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça nesse instante que nós vamos orar.